Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, hoje, dia 8 de outubro de 2021, estamos aqui na casa da nossa amada irmã Edna, mais uma vez. A nossa irmã já voltou, estamos muito felizes, viu, irmã? A irmã, quarta-feira, vai contar um testemunho, né? E é tremendo, porque o Pai tem cuidado de nós, né, irmãos? É verdade. Então, vamos iniciar o nosso estudo hoje. O Pai tem nos mostrado, assim, coisas tremendas, né? Sim. Coisas tremendas. O que está escrito em Eclesiastes 1:9, irmão André? Debaixo do sol não há nada novo. Debaixo de onde? Debaixo do sol. Debaixo do Céu. Não. Debaixo do sol. Sol. Não existe nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo debaixo do sol. Por que não existe nada novo debaixo do sol? Porque a história se repete. Toda história se repete. Tudo é uma semelhança, né? Do que era antes, volta a ser novamente. Não é isso, irmã Raquel? O que era antes, volta a ser novamente, né? Vamos relembrar aqui Gênesis 1:26. Vamos lá. Hoje nós vamos caminhar bastante pelas escrituras, como a gente sempre faz, né? Porque Filadélfia se dedica, né, arduamente aos ensinos, né? Verdade. É verdade. E isso não é para nós nos elevarmos ou nos exaltarmos, muito pelo contrário. Isso é para quê? Para nós crescermos e mostrar assim. Porque Shaul Paulo falou ali para quem? Falou para Timóteo? Para quem que ele falou assim, olha, que todos vejam o seu progresso, né? Ele falou para Timóteo. Gênesis 1:26. Aí ele falou ali para Timóteo, falou assim, olha, que todos vejam o seu progresso, né? As pessoas têm que reconhecer isso. Mas quando a gente fala isso, não é para que nós venhamos nos gloriar, porque o apóstolo Paulo também falou assim, ó, eu me glorio nas minhas fraquezas. É nisso que me glorio, né? Mas ele falava como homem carnal. Como homem carnal era na fraqueza, porque na fraqueza ele se tornava um homem espiritual. Por que ele estava falando isso? Porque é a condição daquele homem que é semelhante a Adão carnal ou o Adão celestial. E ele fala que ele quer ser... Ele quer ser o quê? O Adão espiritual. Espiritual. Ele não quer ser o Adão carnal. Ele quer ser o Adão espiritual. Porque a condição de reino, de estar herdando a parte celestial, não está relacionado com Adão carnal. Está relacionado com Adão espiritual. É isso que a gente tem que entender. Mas vamos ver aqui, ó, Gênesis 1:26. Está escrito assim, ó. E Al disse, façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança. Versículo 27. E Al criou o homem à sua imagem. A imagem de Al, ele o criou. Pera lá. E Al criou o homem à sua imagem. A imagem de Al o criou. Então vamos ler correto? E Alcha criou o homem à sua imagem. A imagem de Al, ele o criou. Viu? Por que isso? Por que é Alcha que criou? Irmã Liriamar. Porque por ele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso está onde? Acho que Colossenses 1:15. Né? Porque por ele e para ele todas as coisas foram criadas, né? Por ele e para ele. A palavra responde as perguntas. É verdade, verdade. Quando a gente pega aqui em Gênesis 2:27, vamos pegar aqui, que diz assim, ó, Gênesis 2:27. Não, perdão, irmãos. Gênesis 2:7.
Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Diz assim: Então Iau, Isso. Então, Yahweh. Modelou, então Yahshua, modelou o homem com argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E a gente lembra de quem é o ser vivente. O primeiro, Adão, que foi feito alma vivente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, se eu não me engano. 46. Nessa faixa ali. Então ele foi feito alma vivente, o primeiro Adão. Mas foi insuflado sobre o espírito de vida. E nós já sabemos que quem insufla o espírito de vida é quem? Mical. Porque Yahshua foi ressuscitado, não foi? Eu estava até ouvindo o áudio do resumo, né, do canal hoje. E a irmã, muito bem lembrado ali, por isso que é bom, né? A gente ouvir, às vezes você está na correria, se ouvir um áudio de 15, 20 minutinhos, já te dá uma lembrança, é bom para ajudar, né? E eu vi no áudio ali da irmã ali, indo lá buscar a irmã Débora, aí ela lembrando, né? Ele ressuscitou Yahshua. Mical ressuscitando Yahshua, né? E é muito tremendo isso, por quê? Porque a gente vê aquele que insufla a vida em modo do seu pai, trabalhando junto com seu pai. Tá vendo? Sempre os dois trabalhando junto. Quando Yahshua foi ali naquele povoado, tinha uma menina. Ela estava morta? Sim. Hã? Estava morta? Estava morta, estava dormindo. Tá dormindo. Morta e dormindo, né? Era a filha de Jairo. Ela estava morta ou ela estava dormindo? Dormindo. Só que eles falaram que ela está morta. A casa estava em prantos, não foi? Sim. Ela está morta. Mas não, calma, ela está dormindo. Né? Mas por que isso? Porque ele ressuscitou ela? Não, ele reviveu ela. Então quem que reviveu ali? A gente viu nos ensinos que quando Yahshua dava a ordem, viu seus anjos e operava os milagres, né? Executava. Era isso que acontecia. Hoje, quem que está operando o milagre conforme fala-se os milagres, os entendimentos, né? Que hoje o milagre está nas escrituras, né? Entender as escrituras. Que isso é um milagre, irmãos. Como nunca antes foi entendido, agora está sendo entendido. E agora quem que está fazendo isso? Espírito. Peraí, só um falando. Quem, irmão Herbert? Espírito de? Iau. É espírito de Iau. Iau. É o próprio Iau que está falando, principalmente quando se trata da exortação. É isso que é maravilhoso. E somos embaixadores de Yahshua. Embaixadores, porque pregamos o evangelho, falamos daquilo que é o ministério que foi imputado sobre nós. Nós vamos ver isso. Mas isso por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de quem? De Mical. Os seres celestiais é feito à imagem de Mical, que é a imagem de Yahshua, que é a imagem de Yahweh. Uma parte no vetor que ele fala assim, né? Essa parte que a gente falou, ele falou assim, façamos o homem na nossa imagem. Eu vou pegar a gira e vou fazer. Assim como eu falei, nós vamos fazer, agora a sua parte você vai lá e dá vida a ele. Exato. É isso mesmo. Exato. Aí a gente lembra de quem?
das duas Testemunhas. As duas faces. Yalcha e Mical. E a gente viu assim, bem assim, rasamente, né? A gente chegou a ver o estudo completo que o irmão ainda vai trazer, mas já dando uma pincelada nisso, que ele também citou isso, não sei se os irmãos pegaram, eu vou fazer uma pergunta. São quantas faces de Yal? Pergunta básica. Irmão Isalim. Duas. Por que duas? Tá simples, irmão. Mas, irmão, deu colo em você. Eu fiz assim ainda, ó. Eu coloquei o dedinho na direita. Não. É simples que eu falei assim, é básico, é simples. Por quê? Esquerda e direita. Viu? Ô, irmão, eu posso tentar responder aí? Só tentar, não sei se vai dar certo. Dentro de Gênesis 1, o primeiro verso que você leu, que a gente leu, Pode. onde que fala assim: façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Uhum. A imagem de Yal nós fizemos, se eu não me engano. Porque primeiro fala que façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Yal e Mical. Aí depois fala a imagem de Yal. Ele fez. Duas faces. Duas faces. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que fosse a nossa. Te entendi, irmão. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A imagem de Yal e a imagem de Mical. As duas faces. A imagem de Yal foi feita porque as duas representam Yal. A imagem de Yal. Certíssimo, irmão. Irmão Anderson, certíssimo. Certíssimo. Boa colocação. Por que a gente está vendo isso? Porque quando a gente fala da imagem, vocês vão ver que todo fundamento para se chegar à condição de reino em Manasseh está na imagem. Toda condição de se chegar ao reino está na imagem. Esse é o segredo. Esse é o segredo que nós vamos ver hoje. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Vamos pegar aqui Gênesis 5. Gênesis 5. Mas antes de a gente ler Gênesis 5, vamos lembrar aqui. Vamos lembrar aqui com os irmãos. Vamos ver se os irmãos estão bons de lembrar Gênesis, né? Vou perguntar à irmã Raquel. Irmã Raquel, em Gênesis 1, foi feito o homem e a mulher. Beleza. Mas aconteceu alguma coisa que desagradou Yal. Não foi? Quando eles pecaram, eles estavam dentro do Éden ou fora do Éden? Por quê? Eles foram criados? Hã? Eles foram criados? Não. Não é a resposta. Aí eles foram colocados lá dentro do Éden. Isso. É porque que lá dentro do Éden houve a falha. Ele não podia pegar, porque tinha a árvore da vida e da morte, da vida e do pecado. Do conhecimento. Do conhecimento. Eles tiveram acesso à árvore do conhecimento. Viu que através do conhecimento existe o ensoberbecer e existe o pecado? Vai cair no pecado? Por quê? Porque Satanás, ele age em cima disso, do muito saber para enganar, né? Quer ver uma astúcia de Satanás? Foi com Yalcha. Pega essa pedra e transforma em pão. E Yalcha, mediante a escritura, respondeu o quê, irmã Edna? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yalcha. Beleza. Mas por que então que Satanás falou assim: pega essa pedra e transforme em pão? Foi porque nem só de pão viveria o homem mesmo?
Ele estava Eles pegaram ele. tacando uma armadilha Armadilha, uma pegadinha. para Yalcha comer os filhos. Essa era a intenção. Não era a intenção de falar assim, porque só de pão viverá o homem. Mas Yalcha mostrou para ele que nas escrituras, nem só de pão vive o homem, não. Mas de toda palavra que sai da boca de Yahvé, estava mostrando que ele estava apto a debater. Mas no sentido espiritual, celestial, ele iria comer os filhos, na representação daquele ser que foi criado com o nome Moloque, não foi? Que comia os filhos, comia as crianças, os bebês. Não era isso, irmãos? Tudo Satanás repetindo a cena, mas de uma forma sutil. Ele lançava algo para que a imagem fosse desfeita, destruída. Toda perseguição. Hã? Não, fosse destruída. Destruída. Porque se ele come um filho, acabou. Mas se ele pula também, né, irmão Betão? Se ele pula também, no sentido de pular da ordem aos anjos, né? Sim. Sim. Entendeu? O que ele falou quando Satanás falou com ele assim, olha, colocou ele no lugar mais baixo do pináculo, não foi? Mais alto. Mais alto. Lugar mais alto do pináculo ali do templo. O que ele falou para Yalcha? Você atira daí e vai se dar a ordem aos teus anjos para te guardar. Para te guardar em todos os seus caminhos. Muito bom. Aí ele se atirou? O que ele falou? Hã? Não tentarás. É tentarás. Porque ele sabia muito bem que de fato os anjos estavam ali. Ele quis tentar Ial, porque se ele cair de lá de cima, ele ia morrer. Porque ele está no corpo, ele estava num corpo de carne. Mas naquela ousadia de falar, pula, ele iria morrer e a obra, o projeto iria acabar. Mais uma vez ele destruindo a imagem. Ele tentou o Viu? tempo todo desqualificar. Todo o tempo. Todo o tempo. Desqualificar. E qual foi a outra que ele falou? Ofereceu o quê? Por que ele ofereceu todos os reinos? Que ele é o dono. Ele era dono? Ele foi entregue a ele a terra. Mas vou perguntar em Mandébra. Ele era dono em Mandébra? Não, ele é um administrador. Ele administra. Essa é a palavra. É verdade. Satanás foi dado para ele administrar toda terra. Tudo. Tanto é que ele fala assim, ó, tudo isso aqui me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Aí a gente vê o administrador infiel e o infiel. E a gente viu a parábola do administrador o quê? Infiel, né? Na reunião recente. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Em todo momento, ele destruindo a imagem de Ial, tentando, né, destruir a imagem de Ial. Quem que é a imagem de Ial? Yalcha. Por quê? Porque ali em Colossenses 1,15 fala, ele é a imagem De Ial invisível. É isso aí, irmão. Ele é a imagem de Ial invisível, primogênito de toda criatura. De toda. Eu sempre gosto de falar, quando chega nessa parte, né? De falar primogênito de todos aqueles que foram gerados. Né? Porque a criatura, a gente tem um entendimento daquele que teve que agir, uma mão ali para agir, né? Mas quando fala do ser gerado, que sai de Ial, né? Criação não seria mais. Levaria de ser gerado, não? Gera, mas o modo de falar assim, gerado, sai de dentro para fora. Ele é gerado de dentro para fora, entendeu? Agora, o criado, você imagina e cria. E dá vida. Entendeu? Mas é para colocar assim, ó, tudo que foi criado, ele é antes de tudo isso. É essa a informação. Por que
a gente está firmando nisso? Porque a gente vai entender, irmãos, que o fato da imagem é algo que, quando nós estávamos, principalmente quem for da denominação, nós falávamos assim, quando, né, o pai, vou falar nesses termos, né, o pai olha para nós, ele vê em nós o quê? A imagem do filho dele, e por isso nós não morremos, não somos consumidos. Não é isso que falava, denominação direta. Quem falava só, sabe por que a gente não morre? Eu ainda falava assim, irmão, sabe por que a gente não morre? Não é consumido aqui agora? Porque quando Ial, né? Falava Ial, né? Quando Ial olha para nós, vê em nós a imagem de Ialcha. E é de fato isso. Por isso que tem duas mortes. Hã? A morte espiritual e a morte física. A morte e... Bem, eu não tinha pensado nesse ponto. A irmã falou bem, sim. A morte espiritual e a morte física. Entendendo que a morte espiritual, qual que é pior? A carnal ou a espiritual? Espiritual. Né? Hã? É a segunda morte. Aqueles que não É o aguardam. dano da segunda morte. Não temas o homem, porque posso matar sua carne, mas temas a alma. Eu ia falar esse versículo que nós citamos aqui, né? Não temas o homem que mata a carne, mas tema o homem que mata a carne e lança a alma no inferno. No abismo, né? Lança a alma no abismo. Abismo é a palavra, né? Mas aí está falando de antimachia. Quem mata a carne? O Quem lança a alma no abismo? Entendeu? É tremendo, né? Por quê? Porque a alma vivente foi criada por Ialcha e dado vida por Ial. E ele é responsável por lançar a alma no abismo, porque ele tem a chave do abismo. Como é que o entendimento da escritura fica maravilhoso, né? Cada vida comunical, né? Como é que o entendimento da escritura começa a ficar mais assim, tremendo, né, irmãos? Tremendo. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Aí vamos pegar aí Gênesis 5, irmãos. Gênesis 5. Inclusive, eu até fiz a pergunta difícil para o irmão Arthur esses dias no chat, eu mandei uma mensagem para ele, porque estava editando os vídeos, aí fiquei lembrando que a gente sempre falava de unigênito, né? E nos nossos estudos aqui, o irmão Arthur ensinou para a gente que o unigênito seria do mesmo gene, né? É o único gene. É o único gene. E aí, a única passagem que eu achei que fala unigênito, que Ial fala que Ial chama unigênito dele, tá em João. Aí eu falei, então vamos ver onde nós vamos achar outra aí. Aí o irmão Arthur falou até que vai até estudar novamente isso, para ver, porque ficou curioso. A palavra que é tão forte, né? Ele é o unigênito do Pai, quer dizer, o único e o único gene. Agora, mas está em João, né? João fermentado. Irmão, é assim. Eu falei com ele, é pura curiosidade, viu, irmão Arthur? Eu estava mexendo aqui e senti de perguntar. Mas que a palavra é forte, né? Porque o unigênito, né? Ele vem de um único gene, né? Eu tô até pegando aqui, porque fazendo porque muda muita coisa. Se a gente achar uma referência, aí eu lembrei de uma leitura que eu fiz que fala que Ialcha ele é a rosa de Saron e é o lírio dos vales. E se ele for comparado à rosa de Saron, a rosa de Saron tem um gene só. Vamos fazer assim, ó. Vamos abrir aqui em Hebreus 11. Eu lembrava de algo assim. Vamos pegar aqui em Hebreus 11. Hebreus 11. Deixa eu ver aqui na Bíblia Shalom como que vai estar, que eu sei que tinha. Aonde que fala? Página 2096. Na Bíblia Shalom,
fala de outra forma. Vou pegar aqui na Bíblia King James, tá? 11, 17. Lê aí na Bíblia Al Shalom. Qualquer irmão, lê aí. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaac. Ofereceu o filho único, ele que recebera as promessas. Ele, a quem fora dito, é por Isaac que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia, Ial é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho como um símbolo. Tremendo. É exatamente isso. Na representação celestial, Ial criou quem? Ialcha. E entrega esse como um sacrifício, como o cordeiro. E o filho de Ialcha é capaz dele sair uma geração. A representação de Mical. Sai dele uma geração. Um povo que não era povo se torna povo. Esmirna. E aqueles que foram resgatados são aqueles figos que eu cito muito, gosto de falar inúmeras vezes. Muitos bons, porque saíram da figueira. Ok? Quem é a figueira? Ialcha, na representação da figueira, ok? Saiu da figueira os frutos dessa figueira. Agora, na Bíblia, aí vai a questão da tradução. Isso que eu vou falar para o irmão. Na Bíblia, vou pedir outro irmão para abrir em 1 João 4,9. 1 João 4,9. Enquanto o irmão está abrindo 1 João 4,9 aí na Yashalan, eu vou ler aqui Hebreus 11:17 na Bíblia King James, tá? São duas traduções, irmãos, que, assim, eu não sou muito chegado no Almeida, a não ser quando tem alguns pontos que a Almeida tem e os outros não tem. Mas a maior parte é King James e aí eu Shalom, porque a King James ela traz referências também muito específicas, né? Agora olha só para você ver, ó. Hebreus 11:17 na Bíblia, o quê? King James. Pela fé, Abraão, no tempo em que Ial, o esposo, à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Viu? Essa passagem eu tinha visto. Seu unigênito. Ele estava a ponto de sacrificar, porque Ial estava a ponto de sacrificar o seu unigênito. Mas porque apóstolo aqui em Hebreus, a referência falando de Abraão como o pai da fé, né, que são os heróis da fé, a referência é para trazer o sentido espiritual. Porque você vê que de Isaac vai sair uma nação. Ele fala isso, né? É de Isaac. E Sara iria gerar muitos filhos. Mas ela só gerou. Mas dela saiu uma multidão. Porque estava falando no sentido espiritual. Tá entendendo? Agora, 1 João 4,9. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho. E quem que é o filho da promessa? Não, e quem que é o filho da promessa? Não, representação. O filho? Varão. Filho da promessa. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Ial por nós. Ial enviou o seu filho único ao mundo. Aí, ó. Seu filho único. Isso, seu filho único ao mundo, para que vivamos por ele. Por intermédio dele. Aí, King James. Foi deste modo que se manifestou o amor de Ial para conosco, em haver Ial enviado o seu filho unigênito ao mundo. Viu? Unigênito. Então, assim... Por aí que eles copiaram. Porque tem vários pontos, né? Mas é algo de analisar de perto, porque não é a palavra unigênito o ponto fundamental. E é o segredo que está por detrás disso, porque quando Ial gera, e está dentro do nosso estudo, viu, irmãos? Quando Ial gera,
e Alcha gerou de um único gênero. Tem mãe? Não. Por isso que em Lucas é o único evangelho que fala assim, ó, como se supunha, e Alcha era filho de José. Como se supunha, porque eles sabiam que ele não era filho de José propriamente. Não era, entendeu? Mas como se supunha, o livro de Lucas é o único que fala isso. Os outros livros não. E, né, Esdras, filho de José. Fala desse jeito. Fala mesmo. Né? Agora, em Lucas fala, como se supunha na genealogia, e Alcha, filho de José. Entendeu? Isso está em Lucas 3. Por quê? Porque quando ele subiu para o templo, para a festa, eles subiram para a festa em Alxalã, eles perderam o menino, o que aconteceu? Ele estava onde? Na casa do pai. A mãe dele encontrou ele e falou o que com ele? Meu filho, nós estávamos preocupados com você. Por que fizestes isso conosco? Aí o que ele respondeu? Não sabias que eu tinha que Não, vamos falar direito. Não sabias que eu poderia estar na casa de meu pai? Entendeu? Estava aqui na casa do meu pai. E eles ficaram sem entender aquela expressão. Porque falou assim, poxa, né, a gente está cuidando, zelando. Ele no olhar canal fala, poxa, né, a gente está criando. Imagina José, né? Ela fala, poxa, na frente de todo mundo. Ali começa a surgir o assunto, porque isso é no meio de todos ali. Ele fala assim, vocês não imaginariam que eu estaria aqui na casa do meu pai? Eu falo assim, mas o pai dele está ali, a mãe dele está ali. Por que ele está falando de pai? Será esse o enviado de Ial? Entendeu? Aí o evangelho anátema, né, de Mateus, fala assim que Elias já veio, que é esse, Iohana, que é aquele que haveria de vir para, como é que fala? Não é guiar o caminho, não é? Preparar o caminho para Jesus, né? Falando que Elias, porque Yalcha fala assim, quem que vocês acham que eu sou? Ah, mestre, um fala que você é Elias, não é isso? Fala que é um dos profetas que ressuscitou. Aí Yalcha fala, e tu? E vocês? Que dizes que eu sou? Está em Lucas também, viu? Verdade. E vocês? Que dizes que eu sou? Ele fala assim, tu és o filho de Ial. Aí ele fala assim, calai-vos. Não vão falar sobre isso. Ele não deixou eles falarem sobre isso. Porque cabia a ele saber que era filho de Ial somente os seus. Entendeu? Então, quando tem essa informação de falar assim, ser filho, né? É só os seus, só os que são que entendem isso. E é esse entender é somente por uma coisa. Porque a gente é a imagem do filho. Os esclarecidos compreenderão, não é? Está onde? Daniel 12:3. Os esclarecidos, 12:3 ou 12:9? Acho que é 12:9. Os esclarecidos compreenderão. Por que os esclarecidos compreenderão? Porque são a imagem daquele que é a imagem do filho de Ial. Ok? Vamos continuar. Muita coisa. O irmão entrou no unigênito e a gente viu aqui que ele é a forma exata de Ial. E dele saem outras formas exatas de Ialcha. Somente quem tem a forma de Ialcha e a semelhança de Ialcha é do reino de Ialcha. Não tem outro jeito. E é esse que é o detalhe. Como que eu posso ter a imagem de Ial sendo mulher? Porque nós não estamos falando de coisas carnais, estamos falando de coisas espirituais, né? E como seres espirituais somos a imagem. Irmãos, parece assim estranho falar, mas essa mensagem, essa palavra de falar somos a imagem, é algo muito superior ao entendimento humano.
Ditado popular fala com a imagem, fala mais do que ele viu falar. Vale mais do que ele viu falar. E a imagem compreensível. E a imagem ela se reflete no corpo glorificado que se tornarão um a face do outro, um corpo glorificado. Exatamente. Independente de sexo assim em relação humana, mas divina não existiria isso. Seria um corpo celestial, um corpo só. Exatamente. Todos uma parte só de um corpo glorificado. Que distinção de sexo, que aqui humanamente nós temos distinção. Exato. Então seria nesse corpo glorificado que é a imagem. Exatamente. Aí, em cima disso, irmão, nós vamos ler 2 Coríntios, vamos pegar lá. 2 aos Coríntios, capítulo 12, tá? 2 Coríntios, capítulo 12. Doze 1. Diz assim, ó. É preciso gloriar-se? Presta atenção. Apóstolo Paulo falando. É preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Mestre. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele fala, depois da linha aí. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, e ao sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito o homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei. Viu, irmão Alberto? Ele falou dele. Falou dele. Ele estava falando dele, por isso que ele disse. Mas falou assim do homem Esse espiritual. homem espiritual. Esse homem, nesse homem, eu me gloriarei. Nesse homem. Aí, se você continuar, ele fala, mas no tocante a isso, só me gloriarei nas minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade, mas não o faço, a fim de que, ele não fala da verdade, fala palavras de verdade, mentira não, falando palavra, tá? A palavra da verdade. A fim de que a ninguém tenha o meu respeito, conceito superior, aquilo que vê em mim ou ouve dizer. Então ele está falando, a palavra que ele expressava naquele momento da verdade, ele não poderia falar com todos. Com alguns ele teria que se passar por uma pessoa até leiga. Mas a glória dele era voltar à imagem que ele adquiriu quando ele subiu. Essa imagem foi a imagem de Yahshua. E por isso ele fala aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, em 2 Coríntios ainda, no capítulo 15. Irmão, se tem palavra que eu gostava. Não, né? Tem 15, não? 1 Coríntios 15, não? Eu acho que é só 1 Coríntios. Não, é segundo. Hã? 1 Coríntios é 15. Tem 15. Segundo não. Deixa eu ver aqui. É primeiro mesmo. 44, 45. Deixa eu ver aqui, irmão. Espera aí. Ele fala de nova criatura. Onde que é? Quem está em Yahshua Mashiach, nova criatura é? Uhum.
Acho que me ajuda aí, irmãos. 1 Coríntios. Aquele que está em Auschwitz é nova criatura. Fala assim. Aonde que tá? 2 Coríntios 5,17. Ah, é 5. 2 Coríntios 5. Eu falei, eu sabia que é 2 Coríntios, mas eu notei 2 Coríntios aqui. Você falou 15. É 5. Eu coloquei um na frente aqui. 5. Ó, eu tava com... Tá marcado. É com marca-texto. Ó, 2 Coríntios 5, nós vamos pegar aqui, ó, no versículo 15. Versículo 15. 5:15. É por isso, eu não coloquei o 5. 15. Ora, todos encontraram? Esperar todos encontrar. 2022. 2 Coríntios 15. 5. 5:15. 2 Coríntios, vamos estar atentos, hein? Vamos estar atentos, hein? 2 Coríntios 5:15. 5:15. Contrário, irmãos? Deixa a irmã aqui, a irmã ainda está procurando. Achou? 2 Coríntios 5:15. Diz assim, ó. Presta atenção, irmãos. Ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isto, a palavra que a irmã Débora falou aqui de irmã. Por isto, doravante, né? A partir de agora em diante. De agora em diante. Por isto, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Também, se conhecemos Yahshua segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Se alguém está em Yahshua, é nova criatura. Tá vendo? Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez a realidade nova. Tudo isto vem de Yahweh, que nos reconciliou consigo por Yahshua, e nos confiou, olha, presta atenção nisso aqui, ó, e nos confiou o ministério da reconciliação. Presta atenção. Pois passado, Ial, que em Yahshua reconciliava. No passado, antes de Yahshua ser glorificado, de ser exaltado, elevado. Antes era Ial, que em Yahshua reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas, e pondo em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Yahshua, exercemos a função de embaixadores. Foi o que eu falei aqui no início para os irmãos. E por nosso intermédio, é Yahweh mesmo que vos... Viu? Quando o anjo fala, é Yahweh, o próprio Yahweh quem está falando. Por quê? Ele só conseguiu ter esse entendimento, irmãos, porque ele se tornou a imagem de Yahshua. Por isso que ele fala assim, olha, irmãos, eu sofro dores de parto. Porque ele faz o link com a mulher que está tendo dores de parto, que vai ter à luz o filho varão. Ele fala, irmãos, eu sofro dores de parto para que Yahshua seja formado em vocês. Ele está fazendo um link numa profecia lá na frente. A mulher que está tendo dores de parto, mas ela deu à luz a filhos naturais, normais? Não. Ela deu à luz a filhos que são celestiais, espirituais. Porque esses filhos que essas mulheres deram à luz é um corpo só, chamado de filho varão, que é a imagem de Yahshua. E ele estava falando para os filhos de Adão que eu quero que vocês se tornem a imagem desses filhos que vão nascer, daqueles que eu vi. É isso que ele estava dizendo. Eu quero que vocês se tornem a imagem desses seres que eu vi lá em cima.
Entendeu? Esses seres que eu vi lá em cima são a imagem do nosso Yahusha. E é esses que vocês têm que se tornar, porque somente assim vocês vão poder dar o reino. De outra forma, não tem como. Ele fala, eu sofro dores de parto, para que vocês possam chegar à nova realidade, de uma nova imagem. Conhecimento da verdade. Agora, o interessante é que, lembra que foi falado, nosso irmão Arthur citou aqui, que o primeiro Adão, feito ali, alma vivente, ele é feito dentro do Éden. Irmã Raquel. Ele é feito dentro do Éden. Perdão, ele é feito fora do Éden. Mas ele é colocado dentro do Éden. É uma comparação. Uma comparação. O filho de Adão aqui sendo colocado em sendo colocado lá. Ele é colocado dentro do Éden. Quando ele é colocado dentro do Éden, ele tem acesso às coisas celestiais. Quando ele desobedece, ele é colocado para fora do Éden. Quando ele incorre no pecado, ele é colocado para fora do Éden. E o apóstolo Paulo está falando assim, esse Adão que nós estamos agora, o irmão Arthur até citou o fato de falar que esse Adão agora, dessa próxima geração que vai vir, a geração de Sete, que é Gênesis 5, do 1 ao 3, a gente vê a geração de Sete, que começa ali, ele é a semelhança. Vamos dar uma pausinha aqui, vamos lá em Gênesis. Só antes de você ir em Gênesis, nessa mesma passagem que você leu, eu vou continuar nela. Eu vou continuar nela. Vou continuar nela. Por isso que eu falei, pode ficar marcado aí. Vamos aqui em Gênesis 5. Olha só para vocês verem que interessante isso aqui, ó. Com Abel foi diferente. Com Abel ele não fala que é imagem e semelhança, ele não fala. Tanto é que Adão fala assim, ó, Gênesis 4, fala assim, ó, pega aqui Gênesis 4 primeiro, ó. Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Diz assim: o homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um homem com a ajuda de... Viu? Esse Caim aqui, a gente já sabe muito bem. Não foi um homem vindo da parte de Adão. Viu? Com a ajuda de Ial. Depois, ela deu à luz, também à luz a Abel, irmão de Caim. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Falou aqui que é semelhança de Adão? Não. Nenhum dos dois é a semelhança de Adão. Agora vamos em Gênesis 5. Versículo 1. Eis o livro da descendência de Adão. Agora que começa. Adão, no dia em que Ial criou Adão, ele o fez à semelhança de Ial, homem e mulher. Ele os criou, abençoou-lhe e lhes deu o nome de homem, no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, agora vem a geração a partir do pecado. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança como a sua imagem. Se repetiu, cumprindo Colossenses 1:9. Tudo se repete, conforme Mical e Yahusha está ali fazendo o homem, soprando fôlego de vida. Essa próxima geração agora é semelhante ao ser terreno. O primeiro Adão é semelhante ao ser celestial. O segundo ser que parte de Adão é semelhante ao Adão terreno. Explicando novamente. O primeiro ser criado é feito nas condições celestiais, criado por seres celestiais. E é dito para ele: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E foi dito: Yahusha fez o homem conforme a imagem. A imagem de Yahweh fez o homem, não foi isso? Então a imagem e a semelhança. Um ser celestial criando
um ser físico da terra, mas é um ser celestial criando. Agora, é um ser da terra gerando filhos da terra. Exato. Que semelhante a ele. Por isso as duas colocações, falando que a geração a partir de 7, contando 7 em diante, é semelhante ao ser terreno. E a geração que é feita por Ialxa e Mical é semelhante a Ial. As duas semelhanças. Por isso que é incrível, irmão. Se você pegar Gênesis 5, você vai ver que foi feito 7 a imagem de Adão e a sua semelhança. A mesma coisa que falou quando Ialxa e Mical estavam criando Adão terreno. Foi feito a imagem, mostrando que 2 pontos de criação, um sendo criado por seres celestiais e outro sendo criado vindo do pecado, do erro. Mas são ambos semelhantes um ao outro. Porque está falando agora, a partir de agora, a geração de 7 em diante vai ser uma geração pecadora. Aí quando a gente volta lá, agora em Coríntios. Viveu até 130 anos, mais ou 120. Hã? Viveu 130 anos, já estava limpado e cansaço já. Mas ele viveu mais. 130 anos ele teve 7. Ele viveu 930 anos. Ele teve 7 com 130? Meu irmão, ele gerou só ou ele gerou em casal? Não, casal. Carne e osso. É porque aqui não fala, né? Aí mostra agora a linhagem de Adão. Você viu que primeiro mostrou a linhagem de Eva. Você viu que foi Eva, de Eva gerada em Gênesis 4? Sim. Viu? Aí Eva falou assim, olha, Ial me deu um homem. Viu? Mas é a concepção da serpente. É a concepção da serpente ali. Viu? Por quê? Porque é a condição de um ser celestial gerado dentro dela. Mas era um ser híbrido. E é por isso aquela condição. Não lance na terra 2 tipos de semente. Foi lançado dentro da mulher 2 tipos de semente. Entendeu? Um de Adão e um ser serpente. Também explica, irmão, parece que explica a pergunta dele aqui no 25, Adão conheceu sua mulher. Então aí já indica já, Adão conheceu sua mulher. No capítulo 4, 25. Tá. Aí explica a pergunta dele, Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz um filho, ele pôs o nome Sete. Então quer dizer que aí já teve a relação. No capítulo 5, né? Já teve a relação aí. Isso. Aí explicou a sua pergunta, viu, irmã Isalene, que a irmã falou? Adão conheceu sua mulher, viu aí? Quando fala conheceu... no capítulo 5, né, irmão? Quando fala conheceu... No 4:25. Isso é quando depois de 130 anos ele já conheceu. É porque 4:25 no comecinho dele fala assim, Adão conheceu sua mulher. Aí gerou 7. Aí fala assim, 7 nasceu Enos. E Enos foi o primeiro a invocar Ial. Aí no capítulo 5 ele fala que ele foi gerado depois que Adão tinha 130 anos. Ali começa a falar da genealogia. Né? Já respondeu. É para os irmãos entender. Agora, quando nós vamos lá em Coríntios, o apóstolo Paulo está falando assim, nós temos que ser a imagem do primeiro Adão Éden, não de a partir de 7. Nós temos que ser a imagem que estava dentro do Éden. Esse Adão que nós temos que ser parecido com ele, no mínimo. Porque via as coisas celestiais. Porque ele parecia com Ialxa e Mical. Exato, porque esse primeiro Adão parecia com Ial. Por isso que Ialxa falou, a imagem de Ial foi feito o homem. Né? Gênesis, o quê? 1:27. 1:27. Vocês viram? Então o apóstolo Paulo está falando. Agora vamos voltar aqui, ó. 2 Coríntios 5, versículo... Vamos pegar aqui o versículo 18. Presta atenção, irmãos.
Tudo isso vem de Ial, que nos reconciliou consigo por Yahshua Mashiach e nos confiou o ministério de quê? Reconciliação. Olha, foi confiado para o anjo a condição de fazer reconciliação. Viu? Por causa de quem? Por causa de Yahshua. Por causa de Yahshua. Aí vem, versículo 19. Pois o quê? Era Yahweh que em Yahshua reconciliava o mundo consigo. Oh. Por que ele fala assim? Que pois era em... Por que ele fala assim, irmãos? Pois era em... Era antes de Yahshua ser sobreexaltado. Era em Yahshua, né? E por que ele fala assim, ó? Porque antes, era em Yahshua que Yahweh reconciliava o mundo consigo. E agora? Ele está dizendo aí porque agora... Mical. Hã? Agora é Mical. Mas estou falando do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo falando, não é Mical falando. Aqui não são cartas de Mical. Assim, porque antes era Yahweh usando seu filho para reconciliação. Uhum. E houve Que antes. reconciliação. E agora? E agora, quem que é? São os Mical e os filhos dele, não? Hã? Os anjos eleitos. Nossa. Ah, entendi. Peraí. Lê como Paulo escreveu. Presta atenção. Ó. Versículo 19 de 2 Coríntios 5. Pois era Yahweh que em Yahshua reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós, a palavra da reconciliação. Ele fala em nós, mas ele está se referindo ao anjo da igreja. Ok? Sendo assim, em nome de Yahshua, porque o nome de Yahshua não pode ser o quê? Esquecido jamais, exercemos a função de... Porque quem que trouxe a mensagem do reino primeiramente? Yahshua. Ele era o embaixador do reino. Mas quando Yahshua ascende aos lugares altos, acessando a luz inacessível, ele se torna quem? Não. Ele não se torna. Ele é sobreexaltado e recebe o nome acima de todo nome. Ele não se torna Yahweh. Ele recebe o nome acima de todo nome, dando ele a condição de ser adorado. Ótimo, maravilhoso, entendemos até então. Só que agora não é mais ele que vai reconciliar. Ele já fez essa reconciliação através do sangue do madeiro. Mas agora tem que ter os embaixadores para confirmar a obra de todo o processo feito por Yahshua. E Yahshua citou: a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Lucas 7,35. Significa que apóstolo Paulo sabia de Mical e sabia que ele era um anjo que se tornou embaixador de Yahshua. Mas ele fala, presta atenção o que ele fala. Presta atenção. Sendo assim, em nome de Yahshua, exercemos a função de embaixadores. E por nosso intermédio, nós anjos, é Yahweh mesmo que vos exorta. Viu? Em nome de Yahshua, suplicamos-vos, reconciliai-vos com Yahweh. Reconciliar com Yahweh. Aquele que nos conhecera, aquele que não conhecer o pecado, Yahweh fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Yahweh. Por que ele está falando por nós tornemos justiça de Yahweh? Quem pode responder? Yahweh disse assim, ó. Porque é os filhos que justificam as obras? Não.
Nós que vamos julgar. E aqui a dica também do 20 fala que é Ial mesmo que vos exorta, é aquela parte que você falou antes, que é Ial que está no controle agora diretamente. Nessa era. Exatamente. Não existe mais. Exatamente. Ial está ali aguardando. Não, eu te falo, não nessa era. Desde quando Yalcha ascendeu. Quando ele foi sobressaltado. Ele subiu, foi sobressaltado. A palavra melhor, sobressaltado. Desde quando ele foi sobressaltado. Até que Ial, através dos filhos de Yalcha, coloque os inimigos debaixo dos pés. Por isso, todos esses que estão fazendo a obra de justiça são semelhantes a Yalcha. E é por isso, irmãos, que vocês captaram a mensagem de Yalcha rápido. É por isso que vocês entenderam a palavra de Yalcha rápido. É por isso que vocês não teve dificuldade de aceitar a verdade. Porque desde tempos antigos nós somos moldados por Yalcha. É esse homem que o apóstolo Paulo... É esse homem que o apóstolo Paulo quer se gloriar. Ele quer ser semelhante e orientando. É muito tremendo, irmão. Não, é muito tremendo. Muito tremendo. É muito forte, irmãos. É muito forte. Esse é o homem que o apóstolo Paulo, esse restaurado. Ele falou assim, olha, é nesse homem. Ele falou assim, olha, eu tenho que me gloriar em alguma coisa? Ele falou assim, não. Mas convém que um homem subiu até o terceiro céu. E nesse homem eu me glorio. Porque eu me tornei nesse momento igual a ele. Nossa, é maravilhoso demais. Eu vou falar algo mais forte com vocês. Eu vou falar algo mais forte com vocês. Nós nos tornamos como Mical, e é por isso que nós não fomos espalhados aos quatro cantos da terra. Nós ficamos pertinho. Dentro do bolsinho dele lá, né? Nós ficamos pertinho. Faça uma retrospectiva. Por isso que esses pouquinhos foi colocado nas vestes de Mical. Todo mundo conectado mesmo. Por isso que aqueles pouquinhos, os pouquinhos que são idênticos a Mical. E papai Yalcha, ele fala com porque quando a gente subir, a nossa semelhança vai ser idêntica à de Mical. Todos os seres celestiais vão ser idênticos a Mical. Por quê? Porque Ial sobreexaltou Yalcha, dando o nome dele sobre o seu filho. Recebeu qual nome? Ial filho. Agora ele é Ial filho. Só que Ial filho vai sobreexaltar alguém. Sim. Quem? O seu primogênito. Mical. E quem que conduz os 144 mil? Mical. Então significa que os 144 mil recebem o nome de? Mical. Todos os 144 mil, independente se é homem, se é mulher, e o apóstolo Paulo fala, agora que estáis em Yalcha, não existe mais homem e mulher, porque todos são um, se tornando a mesma imagem de Mical. Oh, irmãos, é muito forte. É muito tremendo. É muito forte, irmão. Agora eu sei que você fica rindo o tempo todo. Irmão, isso aqui eu fico entendendo. E eu fico rindo. Não, eu fico entendendo assim, porque é loucura, irmãos. É loucura demais. Agora você entende, irmão Alberto? Agora você entende por que o pai tirou você lá da Paraíba quando você estava em cima daquelas pedras chorando e falando assim, pai, eu quero estar fazendo a sua obra, não foi? Junto, eu quero estar ali, pai. Me tira, me coloca no lugar onde tu queres que eu esteja. Não é isso que você estava orando? Faça a tua vontade e me leve até aí. Não foi, irmão?
E o irmão está aqui agora. Porque o irmão não está aqui agora porque está aqui agora, porque já está em tempos antigos. E prepara um local para cuidar, e usa um irmão, usa uma irmã, ajuda, para que todos voltem a ser o que era antes. Por isso que Eclesiastes 1:9, não existe nada novo debaixo de Yahshua, que é o sol. É muito lindo, irmãos. É muito lindo. É muito unanimidade. Você vê que o pai fala com cada uma das pessoas de uma maneira diferente. Eu acho. Somos embaixadores. Somos embaixadores, irmão. Como se Ial fosse encorajasse por nós, intermédio. É muito tremendo, irmão. É muito tremendo. Aí, embaixador representa uma nação. Por isso que o apóstolo Paulo está falando dos anjos. Nós somos embaixadores de Yahshua. Os anjos se tornaram boca de Yahweh e falam a testemunho de Yahshua. Em nome de, por isso que ele fala assim, ó, em nome de Yahshua, nós somos embaixadores. Mas é por Yahweh que nós exortamos a igreja. O nosso intermédio é Yahweh mesmo que vos exorta. Significa que ele está falando assim, ó, embaixador é para que o nome Yahshua não seja esquecido. E através de um ser, o nome não é esquecido. Qual ser? Por quê? Ele recebe as vestes embebidas de sangue, se tornando como um cordeiro. Como que um cordeiro imolado? É a lembrança eterna. É, como que um cordeiro imolado. A lembrança eterna de Yahshua no seu filho primogênito. Só que Mical então vai ser esquecido? Não. Por quê? Porque nós vamos ser a imagem dele. Viu? Isso é que é de pai para A sabedoria vai ser justificada pelos seus filhos. Quem que é a sabedoria de Ial filho? Mical. É lindo demais, irmão. É lindo, irmão. É lindo demais, demais. Hã? É? Aí, irmãos, espera aí, irmãos. Eu estava meditando justamente nessa parte. Só que o meu entendimento, quando Mical vai receber o Yahshua, recebe o nome de Ial filho. Mical recebe o nome de Yahshua. Para mim, alguém recebeu o nome de Mical, só que agora eu mostrei assim, todo 144. É os 144 mil. Mas eu já estava pensando nisso já. Porque se eles não forem a imagem de Mical, eles não conseguem participar do exército. Mas é resposta porque eu estava meditando. Que bom, irmão. Graças a Deus. Se a não vai receber um novo nome, então Mical vai ser o sobrenome. Eu só lembro o seguinte, a imagem. A imagem. Foca na imagem. Por isso que Satanás ele vai fazer uma imagem. E vai infundir sobre a imagem o quê? O Espírito. E aquela imagem vai falar. E o que Yahshua fez? Infundiu Calma. Uma imagem dele. Que é quem? Mical. Infundir sobre ele o Espírito do Pai. Ial. Sobre ele. E ele fala. Por Ial. Ele é a boca de Ial. E como ele é imitador... E Satanás é imitador, ele está fazendo a imagem, fundindo sobre a imagem o espírito dele. Para ser o quê? Adorado. Só que a condição de Mical é adorado? Não. Porque Mical e Yahshua não é adorado. Quem tem o nome de Mical não é adorado. Agora, falou que vai receber um novo nome, não é? Qual o nome que é? Nome do filho, nome nosso. Falou que as pedrinhas vão receber um novo nome. Qual o nome que é? O nome do Pai. O nome do Pai. Qual que é o nome do Pai?
E Alcha. Aí, ó. Antônio sobrenome. O nome dele. Eu falo assim, porque eu vos tomei como filho, né? Eu como filho. Aí por essa parte nos tornamos Filho. Nós temos o nome da pedrinha. Qual que é o nome da pedrinha? É o seu nome, que você tem. Com o nome do pai. Só que o pai que está conduzindo é aquele que está pegando os filhos e levando para casar. Sim. Que é a representação também, os 144 mil, a representação da noiva, que vai casar. De Esther, né? Aquela representação que a gente viu. Vocês viram? Então, nesse ponto, os 144 mil casa com Machia, porque vão estar diante do Machia sempre. Qual Machia? Estou falando de Ial filho. Por quê? Quem está casando é Mical? Não. Mical está fazendo o quê? Conduzindo. A noiva até o noivo. Quem que é o noivo? Yalcha, que é o rei. Rei dos reis. Viu? Ele conduzindo. Significa o quê? Que esses que estão casando recebem o nome do seu esposo. Quando a mulher casa, ela recebe qual nome? Do esposo. Do esposo. Recebemos o nome do nosso papai. Só que nós, filhos de Mical, eu estou falando daqueles que estão nas vestes, recebem o nome de Mical porque vão exercer autoridade na terra de Mical. Isso. Tem que entender o sentido. O pai passou para ele o seu nome e do nome veio para nós. Tem que entender o sentido. Que é muitos segredos. Os 144 mil casa com Machia. Entendeu? Recebe o nome do Machia, o sobrenome do Machia. É tremendo. E vem para a terra. Aí vocês entendem, Hebreus 1,7 fala o quê? Eu falei isso na Anjo, fogo, farei dos seus anjos como ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. São dois grupos? Sim. Pronto, vocês já entenderam. Viu? Duas faces. Não Beethoven? É entender. As duas faces de Ial. os dois grupos aí, as duas faces de Alcha. de África. As duas faces de Alcha. Tudo se repetindo, ó. Tudo se repetindo numa escala. Tudo se repetindo. Tem duas faces. Mical, As duas faces né? E depois as duas faces de Mical. Irmão, Os dois grupos, As né? duas faces de Alcha. As duas faces de Alcha. De Alcha. Como é que é, uma irmão? passagem desse É Mical e os Cristo, mas filhos. está dizendo assim, a sabedoria era a minha aluna, a sabedoria era a minha aluna, que era a sabedoria, quer dizer, o pai e Alcha ali, e Mical era aluno dele, que a sabedoria Sim, era a minha aluna. sim, que é Mical aprendendo a sabedoria do pai. Por isso que ele fala assim, ó, filhinhos, aprendei a sabedoria. Né? E ele ainda fala com os filhos de Adão também, né? Idiotas, aprendei a sagacidade. Né? Aprendei-vos. Por quê? Porque não tem o entendimento espiritual. Aprendei. É muito forte, né, irmãos? É muito tremendo. Tem que continuar aqui esse pedacinho. Não, mas pode falar. Eu lembrei dessa passagem de 1 Coríntios 13, que Paulo também escreveu, né? Uhum. Ele fala o seguinte, Shaul, 13 o quê? 13:10. Ah. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Isso. Quando Tremendo. era criança, falava como criança, pensava como criança. Mas quando vier a perfeição. Depois que me tornei homem, Aham. fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa. Mas depois veremos face a face. E veremos como ele Agora, é. E como é que está escrito aí? Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Ou seja, eu vou olhar para ele
Eu vou saber que é ele. Mas eu vou entender como ele me vê. Porque olhando para ele, eu sou a imagem dele. É muito lindo, irmão. Ele falou de espelho, né? Ele falou de espelho. Ele Falou de espelho. Ele já enxerga. Restaurado, a gente consegue. Já bem É por isso, irmãos. Por isso que eu sempre falava. É por isso, irmãos. O que eu sempre, assim, sabe, pensei, e isso eu comecei a pensar mais quando a gente começou a administração lá na casa do irmão Anderson, lá no Coqueiros. E eu sempre falei assim, não é à toa que nós estamos juntos. Eu falava isso direto lá. Não é à toa, irmãos, que nós estamos juntos. E isso é de tempos antigos. As pedrinhas estão sendo ajuntadas. Entendeu? Os que são das vestes desde tempos antigos, não é de agora. Sempre estiveram juntos, eram mais ligados, eram mais firmes, estavam mais perto. E a gente se Você está entendendo? bem, né, irmão? É maravilhoso. Aí você entende a necessidade de ter igrejas em cada ponto. O apóstolo Paulo aí falava muito sobre isso. De ter cada igreja em cada ponto. Por quê? A igreja é aquele corpo que está na veste. Se não formar a igreja, não tem como ser 144 mil. A igreja é casa. Então, no momento que eu estou na casa, reunido com os irmãos, independente de qualquer forma que seja a reunião, é uma unidade daqueles que estavam nas vestes. Entendeu? Isso é tão sem palavras. Verdade. Que o apóstolo Paulo ele entendia isso, que você vê que ele fala que quem vos exorta é Ial, através dos embaixadores, dos anjos ministros que estão falando. Por isso que quando ele fala assim em Atos, ele fala assim, o anjo a quem eu me prostro. Porque ele viu a quem ele estava servindo. Tanto é que Apocalipse capítulo, o quinto anjo, capítulo 9, o quinto anjo, isso, Apocalipse 9. Ele é o anunciador do sexto anjo. Exato. Entendeu? Porque os dois começaram a andar juntos por ordem do papai Yalcha, que escolheu o próprio Saul Paulo, que era minha dúvida quando o irmão falou que eu apresentei para ele. Era uma dúvida que eu falei assim, irmão, aquele que chega ali, né, com o apóstolo Paulo, cai do cavalo e tal, chega ali, não seria Yalcha, por quê? Não seria Mical, porque Yalcha já está sentado na luz inacessível e tal? Mas aí o irmão trouxe o entendimento, e inclusive o irmão Alberto no dia respondeu com muita eloquência, porque a gente vê como que é a obra feita. Né? Inclusive no dia que eu fiz essa pergunta para ele e tal, a gente estava lá na casa do irmão dele lá gravando, eu até conversei com o irmão dele, aí o irmão Arthurzinho falou assim, é Yalcha, porque está de dia. É Yalcha, porque está de dia. Eu falei, não tinha nem pensado por esse ponto, né? Porque está de dia. Mas aí depois tem o entendimento certo, porque tem que escolher os 12. Quem que escolheu? Yalcha. Os primeiros é Yalcha, só que agora em diante, o espírito de Yalcha que está nos embaixadores reconcilia. É isso que eu estou querendo que os irmãos entendam. Através desses embaixadores, são reconciliados esses seres e eles sabem quem são aqueles verdadeiros e quem não são. Vocês estão entendendo? E o pai que vai testificando e vai mostrando, e o pai mostra tudo, não deixa nada em oculto. Nada. Irmãos, nada vai ficar em oculto, porque os 144 mil vão ser unânimes em tudo, a ponto de entender o pensamento um do outro quando nós estivermos lá em cima. Vamos falar pelo próprio pensamento. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Um entendimento como esse, irmãos, é fora da realidade humana. Muito fora. É muito fora. Fora da caixinha. Toma um remedinho mesmo. Agora, a boca fala a quilômetros não se ouve, mas o pensamento vai longe. O pensamento vai longe. Agora, vamos pegar para a gente finalizar. Em Hebreus 10, eu amo essa passagem aqui de Hebreus,
Mas agora eu entendo também porque eu falava assim, que Yahshua seja formado em nós, que Yahshua seja... Irmãos, eu falava isso na igreja, nas denominações. Eu vim para cá falar, eu falava, Yahshua seja formado em nós, que Yahshua... Essa era a minha constância. Mas falava com aquele entendimento assim, que Yahshua seja formado em nós, que eu não venha falhar, que eu não venha pecar, ter maus pensamentos. Nesse ponto. Mas agora no sentido de falar assim, ser semelhante, eu sou semelhante ao papai Yahshua, semelhante ao papai Mical. Entendeu? Eu falo papai, irmãos, na expressão de dizer assim, ó. Na expressão de dizer assim, aquele que conduz. Abraão é pai de multidão, por isso que fala pai Abraão. Pai Abraão se tornou pai de multidões. É só uma repetição da parte celestial. Só isso. Uma representação. Porque tudo se repete. Tremendo. É por isso que o irmão, quando o pai olha assim, que ele vê o filho dele em nós, apazigua a ira, porque quando o filho não está, o pecado está. Aí trazia o que? A ira do pai. Aí quando agora o filho é formado dentro de nós, aí apazigua a ira dos pais. E lembra, só um detalhe. Do Dismina é formado dentro deles. Em nós já nascemos com ele dentro. É isso aí que é diferente. Entendeu? Dismina são filhos de Adão. A imagem de Adão. E o apóstolo Paulo falou assim, eu preciso que vocês se tornem o primeiro Adão. O primeiro Adão que foi um ser que não errou em nada. Estava lá no Éden. Vocês têm que ser igual a esse Adão. Porque assim, vocês vão ser a imagem de Yahshua. Porque o Adão foi feito a imagem dele. Mas nós, Filadélfia, seres celestiais, já somos iguais. Já é a nossa natureza. É superior, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, conjuro-te diante de Yahweh, dos anjos eleitos de Yahshua Mashiach. Quer dizer, conjuro-te diante de Yahweh, de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos. Por que ele fala conjuro-te, né? Eu coloco ali a prova ali, eu mostro para vocês a verdade. Diante de todos. Quem todos? Quais seres? Sol, lua e as estrelas. Viu? Muito maravilhoso. Hebreus 10. Nossa, é muito tremendo, irmãos. Nossa, é muito forte. Não é tão grande, dando para ser tão pequeno, né? Está tão simples e pequeno. É muito forte, né? Por isso que ele colocou um grande tesouro em vaso disputado de barro. Um grande tesouro em barro. É muito forte. Nossa, é muito forte. Eu fico assim... O irmão vai trazendo a mensagem aqui, irmãos. E o irmão até brinca comigo assim. A gente está falando com o irmão Marco está lá na China. Irmãos, nossa, é muito forte, irmãos. É muito forte. É muito maravilhoso. Porque assim, a gente veio de denominação. Eu li as escrituras. Eu pensava que entendia. Entendeu? Aí vai ministrando aquelas lembranças das leituras que a gente fazia antigamente. E você fala assim, nossa, não entendi dessa forma, agora tá claro. Nossa, então isso faz sentido com aquilo. Aí vai tudo ligando de volta, sabe? Porque antes nós não sabíamos a verdade. Né? É verdade, né, irmão? Hebreus 10, versículo 11. Nós vamos ler bastante aqui agora, mas só para a gente finalizar, tá, irmãos? E esse aqui é uma exortação para a gente, para todos. Mas olha só que tremendo. Versículo 11, diz assim: todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer para oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Ele está falando de qual sacerdócio? Adão, de Levi. Levi, né? O sacerdócio de Arão. Isso. Versículo 12. Ele quem? Yahshua. Ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Yahweh. E então espera que seus inimigos venham lhe servir de escabelo para os pés. Viu ele repetindo? Verdade. Então ele está esperando. Ele está esperando. Versículo 14. De fato,
com esta única oferta, levou à perfeição. Aí, ó. Quando chegar à perfeição, irmã Liriamar, viu? É verdade. Você leu lá. De fato, com uma única oferta, levou à perfeição. E, para sempre, os que ele santifica. É isto o que também nos atesta o espírito de Ial. Porque, depois de ter dito, eis a aliança que realizarei com eles, depois daqueles dias, o mestre declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, aqui ó, isso aqui é algo celestial, que está falando de seres celestiais, e não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe a remissão dos pecados, já não se faz mais oferta por eles, ou seja, não tem mais oferta para pecado, já foi feito, né? Já foi feito. Então, ele continua, versículo 19, sendo assim, irmãos, olha ele chamando a gente de irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Yahshua. Ó, aqui é o segredo. Quem que tem a veste com manto embebido de sangue? Mical. Então vamos traduzir isso aqui. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário por aquele que veste o manto embebido com o sangue do nosso Pai. É isso aqui que eu queria falar para os irmãos. Aqueles que estão adentrando ao santuário é porque estão com Mical. Somente esses que têm o sangue de Yahshua neles é porque são aqueles que estão junto de Mical, que tem a veste do Pai, a veste embebida. Tradução, aqueles que estão andando com Mical vão entrar dentro do templo do santuário. É isso. Isaías 63:18 fala assim, ó, por pouco tempo o teu povo santo herdou a sua herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Só que agora nós vamos adentrar o santuário com Mical, que vai ter as vestes de Yahshua. Por conta disso, estaremos entrando dentro do santuário, por causa do sacrifício do Mashiach, colocado em Mical ali. Ele vestiu as vestes, que a gente viu o quê? Apocalipse 19, não é? É Apocalipse 19? É? Que veste o manto, né? E a gente vê aquele cordeiro como que imolado. Em Apocalipse capítulo 5, né? 5. Cordeiro como que imolado. Então tá. Versículo 20. Nele temos um caminho novo e vivo. Ó, nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu. Quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote elevado, eminente e elevado, colocado. Temos um sacerdote eminente, constituído sobre a casa de Ial. Viu? Ele está falando de um sacerdote que foi colocado. Porque Yahshua foi elevado. Mas agora ele coloca um sacerdote. É tremendo, irmãos. É tremendo isso aqui. Aproximemo-nos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado, né, com água pura. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros para o quê? Ao amor, qualidade de amor e as boas obras. As boas obras. Não deixemos nossas assembleias, né? Não deixe de se reunir. Em outras traduções, não deixe de se reunir, né? Como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais e mais, né? À medida que vedes o dia se aproxima. Então, o dia está se aproximando, então a gente tem que nos animar. Irmãos, vamos à reunião. Irmãos, não falte. Irmãos, venham, não fiquem em casa. É unimando, porque estamos num corpo limitado. E é normal sentirmos fraquezas.
mundo fala o contrário, né? Fica em casa. Mas agora ele fala, ó. Pois se pecarmos voluntariamente, ó, presta atenção, e com pleno conhecimento da verdade, aí está falando para os filhos de Alcha. Pleno conhecimento da verdade, aonde nós estamos chegando, já não há sacrifícios pelo pecado. Aguarda-nos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Quem transgride a lei de Moisés é condenado o quê? Sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou os pés o filho de Ial? Presta atenção. E profanou o sangue da aliança, no qual foi santificado, e ultrajou, né? Ou seja, blasfemou, falou contra, e ultrajou o Espírito da graça. Nós conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei. E ainda, o mestre julgará o seu povo. Qual terrível é cair nas mãos do Ial vivo. Agora presta atenção. Versículo 20. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou os pés dos filhos de Ial. Lembra que Ial fala assim: assenta-te aqui à minha direita. Não é? À minha direita. Falei aqui, mas é direita. À minha direita. Até que eu coloque calque os seus pés, né? Coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. O que está falando? Aqueles que seguem a vontade desse mundo de Satanás, que vai ser lançado por terra, porque os inimigos celestiais, Apocalipse 12, vão ser lançados por terra. Não é isso? Esses inimigos que vão calcar os pés, não é isso? Por que ele fala lá em Isaías 66:1? A terra é o escabelo dos seus pés. Isso. O céu é o seu trono e a terra escabelo para os seus pés. Então ele está falando que os inimigos vão ser lançados por terra. Então ele está falando: ai daquele que vai sofrer o julgamento, porque vão estar se vindo de escabelo dos pés de alcha. Então está falando assim: todos aqueles que ficarem vão sofrer um duro julgamento. Porque aqueles que foram contra a lei foram dignos de morte. Imagina esses que vão se vir de escabelo dos pés de alcha. Irmão. É isso que ele está falando. Então são considerados como inimigos de Alcha. Exato. Porque fala assim: se ele vai ficar lá descansando, esperando até que seus inimigos sejam por debaixo como os cabelos, seus pés, ou seja, quem permanecer na terra, quem não foi embora para casa, se tornarão inimigos. Se torna inimigo. Aí lembra também aquela passagem da parábola das minas, né? Agora sim. traga meus inimigos. Traga os inimigos aqui. Esses que não quiseram esses intendentes que não que reinasse sobre eles, trucidais aqui na minha presença. Fala na minha presença porque, né, vão estar debaixo dos pés, vão trucidar eles. Estão entendendo, irmãos? Porque está falando, ele está comparando aqueles que vão ficar com os seres que vão cair. Aqueles que vão ficar com aqueles seres que vão cair. Vão sofrer um julgamento terrível. Por quê? Porque na lei era digno de morte. Imagina se visse cabelos dos pés do papai Alcha. Por isso que fala assim, olha, qual terrível é cair nas mãos do Ial vivo. Por que fala Ial vivo? E ele está falando de quem aqui? De Ial. Qual terrível é cair nas mãos de Ial
vivo. E ao vivo Porque ele ressuscitou. Porque fala assim, ó, trazei-os na minha presença e trucidai-os. Viu? Trazer, porque alguém vai levar. Alguém vai levar. Viu, irmãos? É uma ordem, né? Olha só para você ver que são seres que tinham a semelhança de Ial. E eles perdem essa imagem. Eles tinham essa imagem. E o fato deles ficarem, no momento que acontecer a ascensão, eles perdem a imagem. O que é perder a imagem? Porque Satanás não mata ainda, porque não está autorizado, porque a imagem de Ial está presente na terra. Porque antes era por Yalcha que ele reconciliava os seres do mundo. Mas agora, o apóstolo Paulo fala, é por nós que está sendo feita essa reconciliação. Está falando dos anjos. Ou seja, significa que agora, essa reconciliação que já foi feita pelo sangue no Mashiach, que toda a terra tem essa condição, tanto os seres do céu como os seres da terra estão sendo reconciliados, porque Yahshua foi elevado e agora todos quem, irmãos? Todos nós que recebemos, filhos de Yahshua, estamos executando a obra, tanto como embaixadores, servindo juntamente com o anjo, como aqueles que exortam. Enquanto espera a minha presença, o apóstolo Paulo fala, aplica-te a instrução, a leitura, a exortação e a instrução. Enquanto espera a minha chegada. Apóstolo Paulo falando por Ial. Viu, irmão? Como embaixadores, nós temos essa função. Eu me sinto muito responsável. Porque quando fala assim, a sabedoria é justificada pelos seus filhos, é o fato de que a vara que bateu, né? No juiz de Israel. Daniel? Malaquias. Daniel? Miqueias. 4,14. Miqueias 4,14. É engraçado assim que o pai ele vai fazer cruz ajuntação. Para subida para a descida. Ele vai pegar os de cima e vai jogar para se ajudar com os que vão ficar para levar para o tribunal para duramente. Ao mesmo tempo ele está pegando os três aqui, que é as minas, e ajuntando com... As minas, sardes limpas e filadélfia. Agora para subir para cima com ele, na sua presença. Entendeu? Para ser consolado, ser ali, casamento restaurado e tudo. Enquanto ele ajuda nesse tribunal para descer para a correção, e agora ajuda esses aqui que foi tanto humilhado, tanto massacrado agora para ser consolado. Entendeu? Tremendo. Depois da guerra, né? Depois da guerra. Da batalha. E a passagem, a irmã trouxe para mim um versículo, depois a gente vai estar repassando, mas a gente vê que nós estamos construindo, constante construção, né? Como foi com Neemias, né? A irmã Maria que trouxe isso para mim. Hoje eu creio que deve ter passado para o irmão Arthur, mas é igual Neemias capítulo 7, ali mostra a construção, né? E a reconstrução. E um detalhe muito importante é quando a gente vê ali em Lucas 6,46, que fala daquele que constrói sua casa onde? No chão. Constrói sua casa primeiro na rocha, né? Na rocha, depois na areia. A quem assemelhá-lo-ei? Assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, firmado na rocha. Mas ele fala que só foi lá e construiu na rocha, ou ele cavou fundo primeiro? Ele cavou fundo primeiro. Aí quando você vai em Isaías 51, fala assim, vós que fostes extraído da rocha. Não. Da costa. Cova. Porque cavou, firmou. Entendeu? Porque é pedra. Entendeu? Pedra, cavou, fundou.
Então, linkando, fazendo um fato, falando assim, olha, vocês que saíram de Yalcha, tome cuidado para se manterem firmes na rocha. Que agora, qual que é a rocha que saiu da rocha principal? Mical. E dele saem todas as pedras, as pedrinhas. Essas pedrinhas estão sendo juntadas, não estão? Sim, sim. Ótimo, beleza. Só que elas estavam firmadas. Foram lançadas por terra. Mas, cuidado para você não ser semelhante àquele homem que pegou a sua casa, o seu corpo, e construiu ela sobre os rés do chão, terra, se comparando com as coisas desse mundo, pensando nas coisas desse mundo, pensando somente no Adão terreno, no pecado, no erro. E o que vai acontecer? Vai vir uma grande tempestade e vai devastar tudo. Aí você linka, aqueles que rejeitaram as águas tranquilas, será mandado sobre eles as águas devastadoras. Entendeu? Isso mesmo. Viu, irmão? Grato a Yalcha, né, irmãos? É muito forte. Muito forte. Vamos dar grato a Yalcha e grato a Yal? Não, Beethoven. Ah. Termina de ler. Aonde, mano? O último aí, que é tremendo. Qual? Aonde? Aonde? Chegar no último aí. Uai, No final, 32 até o final aí, irmão. Vamos ler, eu não li lá. Eu não ia ler, eu não nem. Vamos lá, vamos ler. Vou ler. Das perseveranças. Lembrai-vos, é verdade. Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios, né? Apenas haveis sido humilhados, suportados um combate doloroso, haveis sido iluminados, suportastes um combate doloroso, éreis às vezes apresentados como espetáculos, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós participastes com efeito do sofrimento de quem? Dos prisioneiros. E aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais Durável. Não percais, pois, a vossa segurança que tamanha recompensa merece. Lembrando que esse detalhe é firmado para qual era? Esmirna. Porque lembra que em Esmirna, lembra que de Esmirna, irmãos, lá na carta de Esmirna fala o quê? Ser fiel até agora, mas antes tem um pouquinho de coisa a mais. Isso. Não, vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Ô irmão, aqui fala de tempos primórdios. Calma, irmão, calma. Porque O texto fala de tempos primórdios. Calma. Ó. Estamos em casa. Aqui, ó. Versículo. Ó, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Mical. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. E as blasfêmias de alguns dos que se afirmam e audizem, mas não são. Aí ele fala: pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias, que é 10 anos. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Quando a carta dos Hebreus lê, a gente pega aqui, ó. Hebreus 10. Lembrai-vos, contudo, os vossos primórdios, do que aconteceu antes deles. Lembrai-vos, apenas haveis sido iluminados, suportastes um combate doloroso,
era às vezes apresentado como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Viu o que falou, Desmino, o que eles passaram? Né? Outras vezes vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós participastes com efeito do sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável. Não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. É um grande exemplo. Aqui é só para a gente entender aquele exemplo. O exemplo de que eles sofreram. Nós fizemos até uma ministração as últimas vezes aqui, a citação de entender o que eles sofreram e a gente vê que eles passaram e suportaram. Né? Grato a Yahweh, irmãos? Vamos dar gratidão. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh.